Primeiramente, quero agradecer a disponibilidade do seu tempo por estar aqui ouvindo um pouco dessa vivência como conselheiro. Muitos devem estarem se perguntando o que faz um conselheiro. Especificadamente, as atividades desenvolvidas do conselheiro do Ecopleno 3. Não muito distante, basta você dar um Google e encontrará várias fontes trazendo informações sobre as funções do conselheiros. E especificadamente, irei relatar a vivência como conselheiro do Ecopleno 3 nessa trajetória, a fim de atrair mais nomes, uma diversidade maior e fomentar uma gestão mais equilibrada. Ter um número maior de adesão, agregar mais nomes de pessoas que tenham pelo menos uma iniciativa de colocar o seu nome em disponibilidade. Conselheiros, que tenham, interesse. Não precisa ter todo o conhecimento de todas as legislações, mas é interessante ter, inicialmente, um desejo de estar adentrando em contato com a vivência condominial de forma mais presente. Além de procurar atrair candidatos que tenham princípios e valores alinhados com a função, conforme vamos ver a definição e também como está definido as competências na nossa convenção. Então, primeiramente, é uma função voluntária de conselheiro, é independente, ele sempre procura defender os interesses do condomínio e dos condôminos, em sua integridade e dignidade. Está sempre contribuindo para o desenvolvimento da comunidade, então sua atividade está vinculada dentro dos padrões éticos e prezando pela postura democrática e transparente. Lembrando que essa função é uma função de equilíbrio. Na nossa convenção, no capítulo 5, do Conselho Consultivo, diz o seguinte no seu artigo 32. A Assembleia Geral Ordinária elegerá de 2 em 2 anos um Conselho Consultivo composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes. Mas tendo em vista a atualização da convenção, que agora está com 5, esse número vai pular de 3 para 5. Então, dando continuidade ao texto. Aos quais poderão ser reeleitos e exercerão suas funções sem qualquer remuneração ou vantagem. É interessante salientar essa parte, pois aqui define que essa função não pode ter nenhuma vantagem. Dando continuidade, artigo 33. O Conselho Consultivo será regido por um regimento interno e deverá escolher, dentre seus membros efetivos, um presidente, um vice-presidente e um secretário, sendo convocado sempre que necessário por circular interna fixado local, dia, horário e ordem dos trabalhos. Ou seja, essa parte do Conselho Consultivo está elencada na convenção, mas o regimento interno ainda não existe, ou seja, não teve nenhuma iniciativa para se construir esse regimento interno para o funcionamento mais adequado do Conselho Consultivo. Agora, o artigo 34, ele é bem mais categórico ao afirmar: ao Conselho Consultivo compete item A, assessorar o síndico nas soluções dos problemas do condomínio. Item B, exercer a função de fiscais e dar parecer sobre relatórios das atividades, prestações de contas do síndico, bem como sobre orçamentos para o exercício, encaminhando-o à Assembleia Geral. Ou seja, o que tem aqui é claramente uma evidência de que tudo que o síndico for levar para a Assembleia, como constatado
em alguns itens citados, como relatório de atividades, prestação de contas, sobretudo a previsão orçamentária para o exercício. Então, o Conselho tem que dar o seu parecer sobre essa documentação, que é encaminhada para a Assembleia. Item B, compete ao Conselho Consultivo. Item B, indicar um substituto para o síndico em seus impedimentos, desde que o subsíndico também esteja impedido de assumir. Esse aqui não precisa tanta explicação, né? Está bem evidente. Item D, dar parecer em matéria de despesas extraordinárias. Despesas extraordinárias são diferentes de despesas ordinárias. Dando continuidade ao texto. Concorrência, tomada de preço, construções de obras para o devido encaminhamento à Assembleia. Novamente, mais um item, né, que se assemelha muito ao item B, aonde traz uma listagem de itens e onde o Conselho Consultivo é competente para dar o seu parecer para depois ser emitido à Assembleia Geral. Item E, evitar constantes convocações de Assembleia Geral extraordinária e, no caso de irregularidade, comunicá-las imediatamente aos condôminos através de circular interna protocolada. Compete ao Conselho Consultivo. Item F, abrir, encerrar e rubricar o livro caixa. Item G, compete ao Conselho Consultivo autorizar o síndico a efetuar despesas não especificadamente previstas no orçamento aprovado pela Assembleia Geral Ordinária. Item H, compete ao Conselho Consultivo convocar a Assembleia Geral Ordinária se o síndico retardar por mais de 30 dias a sua convocação, e extraordinária sempre que ocorrerem motivos que justifiquem a adoção desta providência. Compete ao Conselho Consultivo. Item I, emitir parecer sobre normas e regulamentos internos elaborados pelo síndico. Agora um breve comentário sobre o item F, que fala sobre abrir, encerrar e rubricar o livro caixa. Isso funciona atualmente no condomínio Ecopleno 3? Eu não tenho presenciado, eu não tenho conhecimento e propriedade para dizer que isso esteja em perfeito funcionamento. Outra possibilidade de interpretar isso, que me dá margem para fazer essa interpretação, é que a convenção ela sempre traz a prestação de conta anual. Então, abrir, encerrar e rubricar o livro caixa, né, uma vez por ano. Então, como eu comentei para vocês, eu estou relatando, né, a vivência como conselheiro. E quanto mais você vai lendo a convenção, você vai vendo que existe mecanismo para proteger, né, o condomínio de possíveis ingerências, principalmente quando envolve recursos financeiros. Breve comentário agora sobre o item G. Fala sobre autorizar o síndico a efetuar despesas não especificadamente, né, previstas na previsão orçamentária aprovada pela Assembleia Geral Ordinária. O breve comentário que eu tenho a falar aqui é que o termo ordinária significa programado. Então, quando você volta lá para o artigo que fala, para o capítulo que fala da Assembleia Ordinária, é uma vez por ano, que é a ordinária, que é a prestação de conta, que também engloba a previsão orçamentária. Então, essa autorização ao síndico, né, que o Conselho dá, que está elencada no item G, ela é uma autorização para efetuar despesas, já que não está na programação, né, orçamentária, ela é uma despesa extraordinária. Outro comentário agora sobre o item H, que fala sobre convocar a Assembleia Geral Ordinária se o síndico retardar por mais de 30 dias. Vamos lá. A gente fica meio confuso aqui nesse itens. Tentar fazer o link aqui com outros dispositivos da própria convenção, que está elencado na convenção. Quando fala-se nas assembleias, que tem um capítulo, fala que a Assembleia Geral Ordinária é que ocorre do dia 1º de janeiro até o dia 31 de março de cada ano.
né, no artigo 7. Já no artigo 9 fala que haverá anualmente uma Assembleia Geral Ordinária. E aqui está, nesse artigo, elencado tudo que deve ocorrer nessa Assembleia Geral Ordinária, que no caso é discutir e votar orçamentos de despesas para o exercício subsequente, né? Discutir e votar relatório da prestação de contas. Então, quando a gente vai ler esse item do artigo 34, que fala da competência do Conselho Consultivo, a gente pode ficar, né, a primeira, né, leitura, ficar um pouco atordoado e não entender o que ele está querendo dizer. Mas ele faz esse link, né, quando você vai investigar e ver o que é a Assembleia Geral Ordinária, você vê que tem uma definição, que é uma vez por ano. Essa Assembleia Geral Ordinária vai elencar vários itens que devem ocorrer, então quando ela não ocorre, né, o Conselho Consultivo tem a competência, né, passar 30 dias, né, como diz aqui no item, se passar de 30 dias, o Conselho Consultivo tem que convocar. Já sobre o item I, né, é muito evidente, né, fala sobre emitir, compete ao Conselho emitir parecer sobre regulamentos que o SINCO, né, tem elaborado. Portanto, essas são as competências do Conselho Consultivo, as competências diretas, elencadas diretamente no artigo 34. Podemos assim dizer, em outras palavras, são as competências que estão em clara evidência. Contudo, existem as competências que não estão elencadas nesse artigo 34, mas que elas se comunicam. E muito obrigado pela sua atenção até aqui. Tenho certeza que você sairá mais capacitado para realizar cobranças mais coesivas e alinhadas com o que compete o cargo de conselheiro.